Boa noite, meus queridos. Agora eu acabei de terminar o atendimento aqui no consultório. Na hora do almoço hoje eu gravei um vídeo ótimo aqui respondendo uma dúvida ótima também e perdi o vídeo todo. E aí eu não desisto nunca, tô aqui para gravar de novo e vamos lá. O vídeo de hoje é para responder a dúvida de uma seguidora que está com dificuldade em reabilitar um implante Cone-Morse que veio instalado em outra clínica, né? Veio para ela reabilitar. A bomba chegou para ela. E é uma bomba mesmo. Por isso que eu resolvi vir aqui falar para todo mundo, porque se você nunca pegou um caso desse, a chance de pegar é grande. E é bom saber o que fazer, né? Para não ter que quebrar a cabeça sozinho, já vai ter a solução prontinha aí. Bom, vou ler a pergunta aqui. Ela me cumprimenta aqui e tudo, depois fala que tá com o caso de um paciente que veio com implante de outra clínica, um Cone-Morse, e aí ela fala: moldar na cabeça do implante não tem como porque tá muito profundo e também não seria o ideal. Bom, então, primeiro problema do implante, ele tá muito enterrado, ele tá muito lá dentro, né, do osso. Parênteses, é muito comum acontecer isso quando é um implante imediato, né? O implantodontista remove o dente e vai querer colocar, por exemplo, no caso de um molar, aqui o caso dela é um molar, vai querer colocar no osso do septo, né? Entre as raízes ali, aquele osso entre as raízes. E aí o implante acaba ficando muito profundo lá. Eu não sou implantodontista, viu, gente? Vocês me perdoem aí o jeito de falar. Mas o implante vai ficar muito lá dentro, porque é onde tem osso, é ali no septo, né? Onde vai querer travar pelo menos a parte apical ali do implante. Então, provavelmente, né, talvez tenha acontecido isso e o implante ficou muito lá para dentro e de tal forma que ela não consegue moldar o implante. É um Cone-Morse, ela poderia usar um transfer de moldeira aberta para Cone-Morse, só que quando ela coloca ali a pecinha do transfer e vem com aquele poste, né, com aquela haste, a haste, o final da haste tem que ficar sempre o quê? Acima do plano oclusal dos outros dentes, para que, quando eu vier com a minha moldeira aberta, o pininho ali do transfer fique passando, né, a parte plana ali da moldeira. E depois eu consigo desparafusar ele e sacar a moldagem. Como tá muito profundo o implante, provavelmente esse transfer fica abaixo da oclusal dos outros dentes. Por isso que ela tá dizendo aqui que não consegue moldar. E tá dizendo aqui também que não é o ideal moldar a cabeça do implante, porque sendo HE, sendo Cone-Morse, o ideal é sempre que a gente use um intermediário protético, né? Que a gente nunca faça na cabeça do implante, porque se a gente faz uma prótese na cabeça do implante, a gente coloca toda a força mastigatória aonde? No parafuso. E o parafuso, se ele fraturar, se não conseguir tirar o parafuso, vai ter que tirar o implante, né? Então, não é muito seguro abdicar do componente protético, né? E muita gente faz isso para ficar mais barato, principalmente quando é HE, né? E não é muito legal. Embora em algumas situações que a gente é obrigado a fazer isso. Já eu chego lá. E aí ela fala o que ela fez. O que ela fez? Ela fez assim, ó. Coloquei um pilar de transmucoso, com o transmucoso, em que a altura do pilar ficasse no nível gengival. No caso é um molar. Porém, ao confeccionar o coping parafusado, a paciente morde bem em cima do parafuso. A profundidade do transmucoso é 6 milímetros. No caso, eu coloquei um pilar de 5 milímetros, de transmucoso 5 milímetros. Então, imagina comigo a situação. Tá muito enterrado o implante, 6 milímetros abaixo da gengiva, ou seja, com transmucoso de 6 milímetros, ela escolheu um pilar, que o transmucoso é de 5 milímetros, então ficou 1 milímetrozinho dentro da gengiva, o que é ideal, né, para o metal não ficar aparecendo. Aí ela parafusou ali, né, o pilar dela, tá fazendo uma prótese parafusada. Na hora que fez o copinzinho metálico ali, na hora que o paciente fecha, já bate no parafuso, ou seja, não tem espaço para o material restaurador. Então eu tenho um espaço interoclusal limitado, muito comum em molares. E aí eu abro outro parênteses para falar outra coisa. Em algumas empresas, por exemplo, na Neodente, que é uma empresa que é a que eu mais trabalho, existe uma deficiência
enorme para a gente reabilitar dentes posteriores cone morse, quando o implante é cone morse. A única solução protética que a gente tem para fazer dente parafusado posterior, quando o implante é cone morse, é o pilar CM. O pilar CM é muito alto. Então, quando é um segundo molar, por exemplo, em paciente de... Não precisa nem ter paciente de mordida profunda, não. Paciente de mordida normal mesmo. É difícil usar um pilar CM em segundo molar. E aí, qual a opção que a gente tem? Fazer cimentada. Mas não é ideal. Não é ideal fazer... O ideal é a gente fazer cimentada em região anterior, parafusada em região posterior. E aí... eu vou ter que... Minha outra solução é o quê? Usar um munhão universal de 4 milímetros. Mesmo um munhão universal de 4 milímetros, muitas vezes, a altura ainda me falta altura suficiente para eu poder fazer uma coroa ali sobre ele. Ou seja, quando o paciente morde, você instala um munhão de 4 milímetros de altura. Quando o paciente morde, ainda não tem espaço suficiente para uma coroa cerâmica ali em cima, né? Então, deveria haver uma outra solução de altura reduzida para região posterior em pacientes de espaço interoclusal reduzido. Deveria existir, mas não existe. Ou então, a opção de se fazer direto na cabeça do implante, que as empresas muitas vezes não fazem porque elas iam perder, né, muito dinheiro, porque, afinal de contas, o componente protético, ele é rentável, né? Mas aí tem a questão também da fratura do parafuso, da biomecânica, que eu também falei aqui para vocês. Então, não tô dizendo que é uma teoria, não tô fazendo teoria da conspiração, não. Só tô dizendo para vocês que existe esse problema difícil de se resolver. O dia que aparecer para você, aí no seu consultório, e você fala bem que a professora Thalita falou mesmo naquela aula, naquele GTV, naquele vídeo, como é que a gente faz, mas como é que é mesmo para poder reabilitar esse tipo de dente? Eu vou te falar, você vai fazer o seguinte, você vai moldar o implante cone morse, tenha um transfer do implante cone morse, tem um análogo do implante cone morse, molde o implante. Professora, para que eu vou moldar um implante se não existe um componente protético que eu vou parafusar no implante e que vai ser feito a prótese ali sobre o implante? Para que vai adiantar? O que vai adiantar é que você vai mandar esse conjunto, essa moldagem para um laboratório que tem uma biblioteca de componentes. No caso da Neodente, por exemplo, tem um laboratório lá dentro do Ilapel, que é uma escola da Neodente, que fica em Curitiba, se não me engano. E aí você vai mandar para lá e eles vão desenvolver um componente personalizado. Eu não sei se todas as empresas têm essa possibilidade, mas eu sei que a Neodente tem. Vai fazer um componente personalizado para você, que vai encaixar lá na rosquinha dentro do cone morse e vai ter a altura ideal para o seu paciente. Então, você vai fazer um componente personalizado. No caso dessa paciente aqui, dessa aluna aqui que me escreveu, dessa seguidora, não tem como, não vai dar, por algum motivo, não tem como eu fazer desse jeito. Aí, o que você pode fazer? Você pode usar um componente, você não vai dar para usar o de 5 milímetros, porque o de 5 milímetros a gente já sabe que não tem, ela vai morder, vai bater no parafuso. Então, eu vou usar um de 3 milímetros, por exemplo. Professora, mas o de 3 milímetros vai ficar enterrado. Aí ela pergunta aqui, é melhor eu usar, se for usar um de 3 milímetros, é melhor eu usar cimentado ou parafusado? Parafusado, porque você vai cimentar alguma coisa lá dentro da gengiva, numa região úmida e numa região difícil de tirar excesso de cimento, não vai dar certo, né? Então é melhor que seja parafusado. E digo mais, é melhor que seja parafusado e que você remova a gengiva ao nível do término do seu componente protético. Então é melhor, professora, mas aí vai ficar um defeito gengival, vai ficar um dente mais baixo do que os outros dentes. Sim, então a outra forma de se resolver isso seria explanta, né, fazer a explantação, tira o implante, faz uma regeneração óssea, coloca o implante no nível correto e aí você vai reabilitar ele da maneira correta. O paciente provavelmente não está disposto a fazer isso, até porque isso não é um procedimento previsível, de que você não pode garantir que isso vai dar certo. Então, explique a limitação do caso para o seu paciente e veja o que ele prefere, se é um tratamento mais
garantido no ponto de vista, no sentido de saúde, manutenção da saúde, longevidade, né? Saúde periodontal, ou de estética, né? Porque a gente também não sabe até que ponto isso vai ficar estético. Mas você explica para ele que você vai estar colocando porcelana embaixo da gengiva, numa região da gengiva que deveria estar em contato com titânio do transmucoso e não com porcelana, não com cerâmica, né? Então, a minha recomendação é, já que você vai ter que usar um componente menor e vai ficar dentro da gengiva, remova a gengiva ali. É lógico que se for em área estética, ela tá falando aqui que é um molar. Se for em área estética, na região de um central, de um lateral, de um canino, até de um premolar superior, a gente vai ter, muitas vezes, que remover o implante mesmo, começar do zero. No molar, a recuperação, a chance de regeneração é diferente de regeneração óssea. Eu não tô entrando numa área que não é a minha, mas é mais difícil. Então, talvez essa solução aí, alternativa que eu tô dando, seja mais viável. Mas aí, professora, ela acabou de falar que não tem como moldar, porque o transfer vai ficar enterrado lá, moldeira fechada menos ainda, que vai ficar totalmente o transfer dentro da moldeira, dentro da gengiva. Como é que vai moldar? Então eu vou te dizer, tem como moldar sim. Como que vai fazer para moldar? Você vai fazer o buraquinho na moldeira de plástico lá, igual você faria se fosse um transfer na posição normal, com a haste do transfer para fora. Você vai fazer o buraquinho na moldeira, vai levar a moldeira carregada com silicona ali. E você vai cavar a silicona enquanto ela ainda está mole, enquanto ela ainda não polimerizou, você vai cavar e vai encontrar o buraquinho ali onde você vai ter a haste do seu transfer. Espera a silicona tomar presa completamente, espera a silicona polimerizar e aí depois você vem com a chavinha, desparafusa o transfer, saca a moldagem, tá certo? É assim que a gente vai fazer a moldagem de um implante muito profundo, tá bom? Então, vamos recapitular? Tem duas opções, ou faz um pilar personalizado. Para fazer o pilar personalizado, a gente molda a cabeça do implante, ou coloca um pilar menor dentro da gengiva. Para colocar um pilar dentro da gengiva, a gente, de preferência, remove a gengiva para que a margem gengival fique onde a margem gengival tem que ficar, que é aonde? Onde termina o transmucoso e começa o pilar protético. Começa a parte protética mesmo, a parte que deve ficar acima da margem gengival originalmente, né? Bom, é isso, e vale lembrar, como última coisa aqui que eu vou dizer para vocês, é o seguinte: cada empresa é uma empresa, então todas as vezes, cada empresa é uma regra, né, é uma forma de trabalho. Então, todas as vezes que vocês tiverem um caso de difícil solução, ligue para a empresa, explique o caso, e pode ser que aquela empresa ajude a solucionar de uma forma diferente, tem um componente diferente, né? Então, ela me disse aqui que no caso dela, o implante é DSM, parece. Eu nunca ouvi falar, nunca trabalhei com esse implante. Mas pode ser DSP. Pode ser que exista um componente adequado para essa situação. Então, antes de fazer fazer de uma forma alternativa, por exemplo, pode ser que exista uma haste do transfer mais longa. Pode ser que exista e facilite na hora da moldagem da cabeça do implante. Pode ser que exista um transmucoso mais comprido do que 5 milímetros. Pode ser que a empresa faz do jeito que ela quiser, né? Faz os componentes do jeito que ela quiser. Então, a gente sempre, antes de buscar soluções alternativas, a gente tem que ver as soluções oficiais que existem dentro daquela empresa e saber que as soluções não são iguais dentro de todas as empresas. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima dica. E o pessoal que tá me mandando mensagem, me mandando dúvida, tenha um pouquinho de paciência, que eu tô um pouquinho sobrecarregada e não tô conseguindo responder ao vivo e a cores, igual eu sempre faço. Tô até sem a palavra aqui, tô até falhando, viu, gente? Como eu sempre faço aí no dia a dia comumente, tá bom? Mas eu vou responder todo mundo, isso aí eu garanto. Um abraço.